província de Manica conta atualmente com um cumulativo de 1.962 casos positivos da Covid-19, destes 218 são ativos e 1.739 são tidos como recuperados. Boa tarde, está a começar o Jornal de Manica para a presente edição de hoje. Acompanhe o desenvolvimento logo a seguir. O processo de instalação de grupos de referências nos distritos iniciou há sensivelmente 4 anos na província de Manica sob tutela da Procuradoria da República. Compostos por várias entidades entre públicas, privadas e da sociedade civil, incluindo lideranças comunitárias, os grupos de referência têm estado a desencadear ações que visam o combate ao tráfico de seres humanos, sobretudo de crianças, assim como na prevenção e mitigação de situações de uniões prematuras. Para avaliar o desempenho do grupo, bem como redefinir ações para os próximos tempos, a Procuradoria da República ao nível da província de Manica reuniu-se recentemente no distrito de Manica com os diversos intervenientes da causa da defesa dos direitos da criança. De referência justamente nasce em atenção a um dos papéis ou uma das competências do Ministério Público. Inácio Vumbuka, porta-voz da Procuradoria Provincial, diz que só em 2020 o Ministério Público instaurou cerca de 80 processos relativos à violação dos direitos da criança, maior parte dos quais registrados nos distritos de Sossondenga, Gondola, Manica e Cidade de Chimoio. Tivemos um controle de 80 processos ligados à violação dos direitos da criança, dos quais 40 foram acusados e quando falamos de acusados, naturalmente os mesmos já foram remetidos ao tribunal. Encontram-se arquivados 18 processos e o arquivamento naturalmente pode ter por diversas razões ou por diversos motivos. Começando por insuficiência de matéria que pode constituir a acusação a possíveis denúncias e se calhar mesmo na falta de fundamento que do ponto de vista jurídico pode ser levado como algo valorável. Nesse processo importa referir que as vítimas são normalmente menores ou mesmo são crianças, menores de 12 anos e de uma forma assim reiterada ou constante são crimes que envolvem crianças de 8, 9, 10 anos por aí. O procurador-chefe provincial, Jorge Tivani, considera que os números podem não ser elevados, mas comparativamente a tempos anteriores à criação dos grupos de referência, as estatísticas eram mais baixas e a consciência de denúncia de situações de violação dos direitos da criança, sobretudo de tráfico, era mais baixa ainda. Por isso, o desafio é trabalho em união, mas cada um fazendo o seu papel e, por fim, apresentar os resultados às comunidades para aumentar a credibilidade do grupo. Temos que fazer é abraçarmos-nos, porque não é o trabalho só da Procuradoria, é trabalho de todos nós. Cada um se fizer a sua parte, é uma mais-valia. A união faz a força, segundo se diz. Também neste grupo multissetorial, é preciso que a união faça a força. Cada um tem as suas competências e atribuições. Mas, quando não é a sua vez de fazer, porque as suas atribuições não são estas, refira o caso àquele que deve fazer. Se fizermos isso, vamos ter dados muito mais que estes e também a sociedade há de ter o cuidado de, a todo momento, apontar que o fulano de X está a querer levar a sua filha para a união prematura. E aí até mitigarmos antes disso de acontecer, prevenirmos. E será benéfico para esta criança, porque esta criança terá a oportunidade de estudar. Se estudar, é mais uma mão de obra para a comunicação social, para a magistratura,
para a educação e para muitas profissões que precisam de pessoas capazes, estudadas, formadas, só podem chegar a este nível se não enveredarem por este caminho. No ano passado, o Grupo de Referência Provincial contou com o reforço da linha Fala Criança, uma unidade para onde qualquer indivíduo pode reportar as várias situações de violação dos direitos dos petizes. Miguel Jambo, diretor de programas da GCIARA, entidade gestora da linha, apresentou aos magistrados do Ministério Público os resultados e desafios do funcionamento daquela plataforma em Chimoio. Casos são reportados para a linha Fala Criança como uma porta de entrada, porque existem várias, e o nosso papel como GCIARA, como organizações da sociedade civil, é referir os casos para diferentes provedores de serviço. E hoje, tendo os diferentes provedores de serviços na mesma sala, é um momento onde temos para assegurar que esses casos que foram encaminhados para a linha Fala Criança tenham um tratamento especial, tenham um tratamento em tempo recorde, que os casos sejam efetivamente resolvidos e que as comunidades tenham a retroinformação e essas crianças também tenham assistência contínua depois de denunciar o caso e os criminosos ou os perpetradores dessas violências sejam responsabilizados. Tomás Gimo com imagens de Manuel José para o Jornal de Manica, da televisão comunitária de Chimoio. Estes dados foram divulgados na última segunda-feira pelo diretor dos Serviços Provinciais de Saúde de Manica, Xavier Isidoro, quando apresentava no Conselho Operativo de Emergência as atividades realizadas pelo Governo Provincial no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19. No que diz respeito à situação dos funcionários públicos sobre a Covid-19, a província de Manica conta com um cumulativo de 213 casos positivos. Destes, 81 são ativos e 138 são considerados recuperados. O setor de saúde continua a liderar a lista com um cumulativo de 200 casos, com 126 ativos e 74 recuperados. Entretanto, o secretário do Estado da província de Manica, Edson Macuacua, apelou aos membros do Conselho Operativo de Emergência a intensificar o trabalho de prevenção desta pandemia mortífera. Devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes e não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletivo, as medidas de distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes de cada cerimónia e a toda a configuração da cerimónia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. O mesmo apelo foi feito pela governadora de Manica, Francisca Tomás, para a intensificação da fiscalização às pessoas que infringem o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. Os números estão a aumentar cada vez mais de contaminações. Até nas nossas instituições públicas já temos muitas contaminações. Temos que insistir no uso obrigatório de máscara e distanciamento social nas nossas instituições. O Decreto 2 de 2021 ficou bem claro que tem que haver escala de trabalho para permitir que haja distanciamento interpessoal nas instituições públicas. Então, nós temos que cumprir isso. Não devemos insistir nos gabinetes enchentes. Temos que continuar a termos distanciamento e observar o uso de máscara obrigatório para que nós possamos nos prevenir desta pandemia da Covid-19. Continuar a cumprir rigorosamente com as medidas para prevenção.
O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Chimoio, João Ferreira, fez recentemente o informe das principais realizações durante os passados 2 anos da 5ª legislatura. Durante o balanço, o presidente avançou que 85% do seu manifesto dos 5 anos está cumprido. Na sequência, a fonte prosseguiu com o que considerou serem as suas principais realizações nos primeiros 2 anos de mandato, começando pelo desenvolvimento econômico e social, onde nós realizamos uma feira económica de Chimoio, onde participaram cerca de 5.000 visitantes. Realizamos 2 feiras de demonstração de uma tecnologia e outra de frangos, onde tivemos cerca de 3.700 participantes. Construímos um alpendre no mercado de Muzingaz, o que dá para beneficiar cerca de acima de 1.000 vendedores. Cadastramos cerca de 3.500 também vendedores. Criamos lugares especiais para a venda de produtos agrícolas em diversos mercados e temos procurado atrair o máximo de possível a investimentos locais e investimentos internacionais. Também procuramos no mercado 25 de junho melhorar as condições de venda e também no mercado de Usina Machel também melhorarmos aquilo que é a venda dos produtos de frutas. Portanto, nós criamos algumas prateleiras onde os vendedores podem colocar os seus produtos e vender de uma forma mais aceitável. Também eletrificamos o mercado piloto, que antigamente não tinha eletricidade e neste momento já tem, e estamos a melhorar o mercado de feira. Quanto à descentralização e combate à corrupção, o presidente destacou a criação de um setor de relações públicas que tem, segundo o presidente, ajudado no cumprimento das metas. Portanto, nós criamos um setor de relações públicas, o que tem muito vindo a apoiar, nós apoiarmos a parte dos agentes económicos e os agentes económicos apoiarem-nos a nós. Portanto, é graças a eles também que nós estamos a cumprir as nossas metas e ultrapassar as nossas metas, bem como a forma de nós trabalharmos cada vez melhor para os nossos munícipes, no que diz respeito às estradas, no que diz respeito a todos os nossos jardins. Portanto, temos alguns parceiros nossos que a custo zero estão-nos a dar o seu contributo para o arranjo dos nossos passeios, dos nossos jardins. No que diz respeito também à descentralização, portanto, os atestados de residência, neste momento, são tratados nos postos administrativos, algo que antigamente teria que vir ao presidente do município, neste momento já não, neste momento os próprios chefes dos postos já fazem esse trabalho, e nós temos orientado também os chefes dos postos para trabalhar cada vez mais com os nossos munícipes, trabalhar cada vez mais com os líderes, e os líderes trabalharem cada vez mais com a nossa população, para saber deles como é que nós podemos servir mais e mais. Porque uma coisa é cumprir o manifesto, outra coisa é trabalharmos também para os nossos munícipes mais daquilo que nós prometemos. Nós, todas as pessoas que chegam-nos com algumas queixas, portanto, neste momento, as pessoas já não levam os casos ao tribunal, porque nós temos um departamento da inspeção que trabalha caso por caso, e portanto nós resolvemos os casos nós mesmos, sem precisar que as pessoas possam ir a outros sítios, a outras instâncias para resolver os problemas. Portanto, se os problemas existem aqui, é aqui mesmo onde nós temos que trabalhar nisso. Sobre cultura de esporte e empreendedorismo, o presidente disse: criamos também um clube desportivo municipal. Neste momento, o ano passado e este ano, somos a única equipa que está a disputar, através da cidade, está a disputar o campeonato provincial. Portanto, se nós assim não fizéssemos, portanto, não teríamos nenhuma equipa de Chimoio a disputar o campeonato provincial, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar Chimoio a ficar atrás. Também na parte do campeonato, nós estamos com muita força a querer apoiar na medida do possível e a convidar vários empresários, quer seja locais, quer seja de outras províncias, em apoiarem a nossa equipa Teste África. É uma equipa campeã, é uma equipa que foi a primeira equipa que ganhou o campeonato nacional, e portanto nós devemos acarinhar essa equipa. E depois, por tudo e mais alguma coisa, é a nossa equipa da nossa cidade, é a equipa da nossa província, portanto merece todo o nosso apoio. Contudo, também apoiamos na formação e legalização das associações juvenis, realizamos o primeiro Festival Municipal de Dança Tradicional, o que foi também um sucesso, promovemos a
segunda edição do Carnaval, com envolvimento de cerca de 60 mil munícipes. E estamos a reabilitamos os campos de futebol 11. Nós queremos fazer mais e mais campos na nossa cidade de Chimoio. Vamos receber mais equipamento, isso podemos ser abrangentes. Neste momento estamos neste problema desta pandemia, mas acreditamos que a pandemia não irá continuar por muitos anos. As vacinas estão aí a aparecer e, portanto, nós vamos ultrapassar isso e o nosso futebol vai voltar em grande. Temos procurado, no âmbito de empreendedorismo, portanto, formar jovens, no que diz respeito a corte, costura. Portanto, nós queremos formar cada vez mais associações das nossas mulheres para que se dediquem a alguma coisa. Portanto, nós queremos que a nossa parte, tanto de senhoras, de mulheres, como os nossos jovens, tenham uma ocupação e tenham uma formação. Concernente ao saneamento do meio, o edil da cidade de Chimoio disse o seguinte: que foi um calcanhar de Aquiles no início do nosso mandato, por isso eu tinha prometido que só cortaria a minha barba caso a cidade fosse considerada uma das cidades mais limpas de Moçambique. Neste momento já podemos nos orgulhar que é uma das cidades mais limpas de Moçambique e por isso também a minha barba já está minimamente cortada, né? Mas nós temos feito também a manutenção periódica de todos os nossos o sistema de esgotos. Nós tínhamos muitas sarjetas, muitos esgotos, muitas tubagens entupidas. Neste momento quase todas já estão devidamente desentupidas. Fizemos alguns drenos, algumas valas completamente diferentes, de uma forma que permita a sua manutenção regular. Portanto, tínhamos problemas na rua Sundenga, tínhamos problemas na rua Pisvide, tínhamos problemas na rua 20 de Setembro, na Josina Machel. Portanto, tínhamos alguns problemas que nós estamos a solucionar. E estamos a optar por fazer alguns trabalhos no sentido de não ser trabalhos para hoje, ser trabalhos para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. São obras resilientes, algumas poderão demorar um pouco, mas é porque estamos a fazer as obras de uma forma resiliente. Temos na parte dos jardins procurado que todos os jardins da nossa cidade de Chimoio sejam bonitos, sejam aprazíveis para toda a gente poder se sentar e poder estar à vontade. Temos colocado alguns embelezamentos na nossa cidade de Chimoio. No que diz respeito aos transportes e comunicações, Ferreira destacou a formação de mototaxistas da cidade em matérias de trânsito, manutenção das estradas e colocação de sinais de trânsito no sentido de evitar acidentes nas estradas da cidade. Temos procurado incentivar o aumento da capacidade de transporte. Neste momento já temos muitos mais autocarros que foram entregues a privados, que aproveito para parabenizar o Governo Central no sentido de pensar em nós e ter potenciado alguns operadores para poderem ter autocarros, ao mesmo tempo faz a sua subsistência, também resolve o problema dos nossos munícipes que querem se deslocar do ponto A para o ponto B. Licenciámos cerca de 260 operadores de transportes públicos de passageiros e de carga. Tentámos formar o máximo possível os condutores de mototáxi. Eles a conduzir a nossa cidade de Chimoio muitas das vezes não conduzem da forma melhor. Ainda temos alguns problemas, mas nós procuramos formar o máximo possível para eles poderem se deslocar nas vias de uma forma aceitável. Na parte de administração territorial, houve destaque para a construção de sedes administrativas nos bairros, para que os líderes deixem de atender os munícipes em sua própria casa. Houve igualmente destaque para a atribuição do nome Alberto Manuel Sarandi, a estrada que vai para o bairro Tambara 2, em homenagem a um dos anteriores presidentes do Conselho Autárquico de Chimoio, e o parcelamento de 15 mil talhões no futuro para os jovens. Portanto, nós temos subido as nossas receitas e isso é fruto também da transparência que nós criamos e da prestação de contas que nós fizemos. Nós temos um sistema de autoliquidação de taxas e impostos, criamos um sistema de registro digital, onde todos os terrenos, todos os imóveis, portanto, estão registados. É só para ver que nós, no início, em 2019, nós tínhamos cerca de 12 mil imóveis registados e neste momento temos acima de 80 mil imóveis registados. Também na nossa construção, no nosso município, nós tentamos adequar a nossa construção à realidade e, portanto, estamos
cada vez mais concentrados naquilo que é servir e o servir melhor. Uma equipe de deputados da Assembleia da República, pela bancada da Frelimo, chefiada por Sérgio Pontia, membro da Comissão Política e chefe da bancada deste partido político na Casa do Povo, escalou ao centro de acomodação dos deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado e da junta militar da Renamo no centro do país. Localizado no centro de acomodação Chinzou, no distrito de Gondola, onde, para além de deixar as palavras de encorajamento, ofereceram produtos alimentares como arroz, óleo de cozinha, açúcar, sabão, entre outros produtos da primeira necessidade. Dirigindo-se à população daquele centro de acomodação, Sérgio Pontia disse que o ato insere-se no movimento de solidariedade lançado pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi para apoiar as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado e na zona centro, e dos ciclones que têm afetado algumas províncias do país. Na ocasião, Pontia apelou àquela população a ser vigilante, àqueles que tudo fazem para retardar o desenvolvimento do país, sublinhando que a maior guerra que deve ser combatida por cada moçambicano é a pobreza. Merecem ser assistidos no seu posto de saúde e sonharem, crescerem num Moçambique próspero e que esteja a viver em paz. Num Moçambique que só pode estar a falar de desenvolvimento. A única guerra que nós queremos, a guerra que todos os moçambicanos devem travar, é a guerra contra a pobreza. Falando em representação dos deslocados, Baron Titos, ponto focal do centro de acomodação, disse que o gesto dos deputados mostra uma grande valia, visto que poderá suprir a insuficiência de comida naquele centro de acomodação. Realmente foram regulares com a parceria da NGC a nível da província, assim como de alguns parceiros de boa vontade que têm vindo a ajudar esse centro, mas sempre tendo alguma necessidade de trocas utentes ou pessoal que fica aqui nesse centro. O nível de pessoal que nós tínhamos antes, que temos agora, já é agora já temos um número de 222 famílias, antes tínhamos 400 e tal famílias. E essas questões que preferem ficar aqui definitivamente? Esses estão aqui tendo a forma de vida que estão a levar aqui, preferem estar aqui, porque já temos água, algumas bombas de água já temos cá, e as pessoas preferem estar aqui. De referir que o centro de acomodação de Chinzou, no distrito de Gondola, conta com um universo de 222 famílias. Ministério da Agricultura, junto ao Fundo de Desenvolvimento Agrário na província de Manica, doaram 4 viaturas aos 2 novos distritos da província de Manica, respectivamente Macate e Vanduce, para desenvolver de forma sustentável o setor agrário no distrito. Zeferino Zunguen, delegado provincial do Fundo de Desenvolvimento Agrário de Manica, desejou aos beneficiários das viaturas um bom uso das mesmas e que contribuam para o alcance dos objetivos pelas quais foram alocadas. Testemunhamos a entrega de 4 viaturas aos 2 novos distritos, Macate e Vanduze, resultantes da segregação dos distritos de Gondola e Manica, respectivamente. Excelência, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Fundo de Desenvolvimento Agrário,
continua e continuará sempre aberto para estabelecer com a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento programas e projetos que visem desenvolver de forma sustentável o setor agrário em Manica e Sofala em particular e o país no geral. Para terminar, desejamos aos beneficiários dessas viaturas um bom uso das mesmas e que contribuam para o alcance dos objetivos pelos quais estão sendo alocadas. Por seu turno, Ginevra Letícia, diretora da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento, deixou claro que o feito realizado aumenta o laço de união entre os dois países, Moçambique e Itália, e acrescentou que a iniciativa visa estimular o desenvolvimento das pequenas e médias empresas da província de Manica e Sofala para melhorar a capacidade produtiva e facilitar o acesso do mercado. A iniciativa visa estimular o desenvolvimento da pequena e média empresa agrícola na província de Manica e Sofala para melhorar a sua capacidade produtiva e facilitar o seu acesso ao mercado. A iniciativa inclui também o apoio à governação descentralizada e à programação territorial, com suporte para os serviços distritais das atividades econômicas e os serviços distritais de planeamento e infraestrutura de Macate e Vanduzi. O programa contribui aos esforços de reconstrução post-cidade no corredor da Beira. Está organizando a sua contribuição ao Plano do Madeira em resposta à pandemia Covid-19, dando prioridade a algumas componentes identificadas. Edson Makwakwa, secretário de Estado na província de Manica, orientou a cerimônia de entrega aos administradores e ressaltou a importância do feito e deixou claro que é fruto de uma cooperação amistosa entre os dois países. A cooperação entre Moçambique e Itália ganhou o seu ponto mais alto com o envolvimento da Itália como uma espécie de patrono do processo das negociações de paz para Moçambique, e até hoje há esta participação da Itália no processo de paz em Moçambique. A cooperação evoluiu e hoje atinge a dimensão de uma cooperação descentralizada, voltada para a promoção do desenvolvimento local, da inclusão ao nível local. Os meios que hoje são colocados à disposição dos distritos de Macate e Vanduzi chegam no momento certo, depois da realização da primeira Conferência Provincial de Agronegócios e das conferências distritais de agronegócio nos distritos de Macate, Vanduzi e outros. Nestas conferências foram apontados os caminhos a seguir de modo a promover o agronegócio ao nível da província de Manica. Entre estas linhas destacamos a ênfase colocada na necessidade de assegurar uma boa conectividade entre os diferentes intervenientes nas cadeias de valor produtivo. Na verdade, é um bem que nós já esperávamos por muito tempo. Como já sabemos que o distrito de Macate é grande potencial na área da agricultura e precisamos de meios para chegar ao encontro dos produtores, para chegar ao encontro da população. E as nossas vias de acesso dificultam, e porque os meios não existiam, tornava difícil chegar a estes pontos para fazer uma monitoria, avaliação e a fiscalização daquilo que está a ser feito. Tivemos problemas de ciclone Xalane, ciclone Eloise, e tínhamos que acompanhar como é que estão os campos agrícolas. Alguns produtores perderam muitos hectares e tornou-nos difícil fazer este trabalho, mas com um pouco de esforço fizemos. Com estas duas viaturas, eu penso que temos um grande ganho. O distrito vai agora chegar onde não podia chegar. Vamos fazer esforço de conseguir assistir todos os nossos produtores através deste apoio. Bom, significa muita responsabilidade para nós, significa mais trabalho,
significa produzirmos mais, significa garantirmos o bem-estar da população, significa criarmos condições para o desenvolvimento do distrito. Quero vos assegurar de que realmente a chuva criou grandes danos na produção agrícola no nosso distrito, pondo em conta que o nosso distrito tem algumas zonas altas e baixas e também tem muitos rios, e alguns rios acabaram transbordando e fazendo com que muitas machambas fossem alagadas, e isto de certa forma vai criar algum desequilíbrio naquilo que era o nosso programa para a produção agrícola neste ano, mas estamos apostados na escultura da segunda época para vermos se podemos superar esta perda desta primeira época. Lembrar que as chuvas que se fazem sentir em toda a província de Manica deixam a agricultura em situação preocupante, mas a esperança não morre diante dos produtores.